Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa aula que vai transformar você num perito de sucesso. Claro que o conhecimento é muito vasto e aqui é um vislumbre do início da sua caminhada que eu trago nessa hora. Eu espero que você aproveite bem essa aula, que você consiga esclarecer muitas dúvidas que possam estar aí dentro de você nesse momento, não é? Pois a perícia é uma carreira assim muito, 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 muito linda. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por perícia. Eu já atuo na área há 29 anos. Me apresento para você neste momento. Eu sou Rejane Nunes, sou contadora de formação, especialista em perícia judicial e também vim atuar na área extrajudicial, porque quando eu conheci essa área, eu me deslumbrei e realmente assim é o amor da minha vida, né? Junto com outras coisas, claro. Então, gente, nesse momento nós vamos estudar a respeito das principais dúvidas sobre perícia judicial, certo? Quando eu falo perícia judicial, gente, eu falo aquela situação em que existe um processo que já está no âmbito, já está rolando lá na justiça, e você é chamado pelo juiz para atuar naquele processo. Então, nós vamos esclarecer dúvidas sobre esse tipo de situação, que muita gente quer ingressar na perícia, mas não sabe como, né? Não sabe onde, com quem falar, onde recorrer, onde é que vai se cadastrar, de que maneira tem que se comportar, e agora o que é que eu faço? Qual é o meu papel? Quem é que vai me nomear? Como consigo essa nomeação? Gente, são tantas dúvidas, tantas que a gente recebe por aqui. No nosso perfil no Instagram, chegam muitas dúvidas, no nosso WhatsApp também. Então, aqui estou eu para dar essa aula esclarecedora para vocês, tá certo? E no final desse vídeo eu tenho uma surpresa para falar para vocês. Então, não desliga, assiste até o fim, tá? Deixe seu comentário depois para nós, manda um direct para a gente. Não saia desse vídeo sem falar conosco, sem dar o seu feedback, é muito importante para nós. É porque nós queremos saber se você está entendendo bem, ou se você quer uma outra maneira de explicação, ou se ficaram dúvidas, e muitas vezes a gente recebe o conteúdo e surgem novas dúvidas, não é verdade? Então, eu quero que você mantenha contato conosco, porque nós estamos aqui totalmente acessíveis a você, certo assim? Então, vamos lá para o nosso conteúdo, ok? Então, vamos começar agora a compartilhar esse conteúdo com você. Nós vamos falar a respeito de muitas dúvidas que têm chegado para nós, né? E que foram, que elas, todas elas juntas, foram a causadora dessa aula especial que a gente está gravando aqui para você, tá? Então, vamos lá. Bem, essa sou eu, já me apresentei, mas vou falar um pouco mais, né? Eu me chamo Rejane Nunes, sou contadora, especialista em perícia contábil, atuo na área há 29 anos, nas áreas trabalhista, civil e previdenciária, né? E vai ser um imenso prazer ajudar você, né? Também atuei em outras áreas, gente, na bancária, né? Na tributária, mas, enfim, a gente se identifica com algumas áreas, né? E é o que eu sempre aconselho: identifique sua melhor habilidade e siga por ela, não é? À medida que você vai caminhando, você vai constatando se realmente é isso que você quer, certo? Então, nós vamos começar esse conteúdo. Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, gente, nós vamos passar agora a responder as principais dúvidas sobre perícia judicial, certo? Bem, dentre essas dúvidas, nós temos aí algumas que a gente vai comentar, eu trouxe aqui para comentar com vocês, para esclarecer mais ainda, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira dúvida é: quem pode ser perito judicial? A segunda: qual o serviço do perito? A terceira: qual a melhor área para atuar na perícia? A quarta: quem tem nível médio pode fazer perícia?
A quinta dúvida: é necessário concurso público? A sexta dúvida: é necessário possuir um escritório? A sétima: para quem o perito presta serviço? A oitava: quem são os assistentes técnicos? E a nona: quanto ganha um perito? Gente, essas são as dúvidas que chegam até nós. Claro que o texto da pergunta ele vem montado de maneiras bem diversas, não é? Cada um vai passando aquilo da forma que entende. Então, eu montei os questionamentos que chegam para a gente dessa forma aí, para a gente poder trabalhar, ok? Então, nós vamos passar adiante agora os nossos próximos slides. Bem, nossa primeira pergunta foi: quem pode ser perito judicial, certo? E qualquer pessoa pode ser perito judicial, desde que possua curso superior na área em que ela pretende atuar. E é necessário também que ela seja especialista, por quê? Porque o CPC, gente, ele fala da questão do profissional perito ser especializado naquilo que ele faz. E quando é que a gente é especializado? Quando a gente se prepara para tal. Quando você participa de um curso de pós-graduação que lhe especialize naquela área, você pode se dizer que é um especialista, certo? Independente da área de formação, o candidato a perito judicial ele precisa ter a habilidade na área que pretende atuar. Então, veja só, com o advento do novo CPC, do novo Código de Processo Civil, houve também uma mudança nas NBCs que regulamentam a perícia. Não é? Então, a NBC PP 01, ela trouxe uma inovação na 02 a respeito do exame de qualificação técnica, né, entre outras coisas, e ela fala também a respeito desse profissional, certo? Por ter havido a mudança dentro do Código de Processo Civil, né, no NCPC, né, que tirou aquela caracterização desse profissional ser um profissional de nível superior. Você não vai encontrar esta palavra dentro da lei, que ele tem que ser um profissional de nível superior. Não, você não vai encontrar isso. Mas ele tem que ter algumas características específicas, inerentes a esse profissional, que acabam por qualificá-lo como um profissional de nível superior, certo? Então, assim, existem algumas pessoas que, quando falam a respeito desse assunto, elas dizem que qualquer profissional de nível médio também pode ser perito. Eu não quero arriscar, certo, gente? Apesar da lei não falar, ela traz nas entrelinhas e traz em outras palavras que esse profissional ele precisa sim ser graduado, porque fala que ele tem que estar ativo no seu conceito de classe, não é? Que ele tem que ser especializado. Então, assim, ele denota que esse profissional precisa ser um profissional de nível superior. Essa é a minha opinião. Isso é o que eu retiro da letra da lei, né? Mas não vamos entrar em polêmica. O que acontece é que, lendo a respeito, a gente vê que o juiz ele não fica vinculado ao profissional somente de graduação, com graduação. Vamos supor que ele esteja precisando de um laudo pericial num local onde não haja nenhum perito, né? Mas ele precisa de alguém especializado na área. E certa vez eu vi até um exemplo de um local em que uma ponte ruiu. E nesse local, gente, não tinha perito, certo? Não tinha nenhum perito. E o que aconteceu? Quem poderia ajudar o juiz a elucidar o problema que estava naquele processo judicial? Na área de engenharia, né? Então, acabaram chamando um senhor que entendia do assunto muito bem, por sinal, e ele foi lá fazer as vezes do engenheiro, porque não tinha um engenheiro perito cadastrado ali naquela vara. No local, naquela região, não tinha. E o juiz valeu-se do conhecimento técnico daquela pessoa para resolver a questão, não é?
A lei não proíbe, ela diz que tem que ser alguém especializado, alguém especialista. Mas, se você que tem nível médio, por exemplo, vai se cadastrar numa vara, existem documentos que o tribunal vai te pedir e você não vai ter, entende? Por exemplo, se você é um técnico contábil e você vai se cadastrar num tribunal regional do trabalho, por exemplo, um dos documentos que vão te pedir é o certificado de regularidade com o conselho, certo? E aí, dependendo de quem for te dar essa documentação, pode ser que te seja negado porque você tem nível médio e não nível superior. Entende, gente? Então, isso vai causar assim, uma certa polêmica nessa questão, porque a lei não é clara, né, sobre isso, mas os tribunais acabam pedindo documentos que você não vai ter, porque tem nível médio. Por exemplo, o certificado de regularidade do CNPC. Tem tribunais que já estão pedindo isso. Né? E aí, você não tem o CNPC porque você, para fazer a prova o exame de qualificação técnica, você tem que ser contador, né? Nível superior. Então, veja que é uma cadeia de documentos que vão se unindo para poder abrir caminho para você nessa área, tá? Mas pode ser que você se cadastre e o juízo daquela vara, daquele tribunal, valide o seu cadastro e receba sem problema nenhum, tá bom? Então, é só você fazer o experimento. Então, vamos prosseguir aqui para o próximo slide. Bem, a pergunta número 2, gente. A pergunta número 2 fala sobre o serviço do perito. Qual é o serviço que o perito faz? Muito simples, né? Uma pergunta, mas que muita gente não sabe. Às vezes eu falo que sou perita judicial e as pessoas perguntam o que é que o perito faz? O que é que o perito judicial faz? E aí a gente vai explicar. Né? Então, o perito, ele presta serviços ao judiciário, apresentando um laudo pericial, que trata de assuntos que se encontram controvertidos nos autos de um processo, não é? E que necessitam de esclarecimentos técnicos e ou científicos, tá bom? Então, vê só, o perito, ele é convocado, ele é chamado, ele é nomeado por um magistrado, perito judicial, tá, gente? Ele é chamado por um juiz para elucidar um ponto dentro de um processo, dentro de um litígio, que as habilidades daquele juiz não alcançaram. Chegaram num ponto que somente o conhecimento técnico vai ser capaz de dirimir aquela dúvida. Entenderam aí, gente? Qual é o serviço do perito? Então, por exemplo, vamos falar de um processo trabalhista, certo? Então, o empregado trabalhou para uma empresa durante um ano. Durante aquele contrato de trabalho, ele recebeu o salário dele certinho, porém, ele fazia hora extra, ele trabalhava em horário noturno, e a gente sabe que quem trabalha dessa forma tem um plus no salário, né? Precisa receber as horas extras, precisa receber os adicionais noturnos e ainda tem reflexos, né? Reflexos no fundo de garantia, reflexos no DSR, né? No próprio aviso prévio, né? A média desses valores, enfim. Então, ele fez aquele ano lá, trabalhou e deixou de receber algumas verbas, certo? Nesse ponto, para fazer o levantamento dos valores, quem faz é o profissional contador, o perito contador, porque ele é técnico nessa área, é o serviço técnico, ele quem vai saber apurar, né? Então, o juiz vai e nomeia como seu assistente, como auxiliar da justiça, que é assim que o código nos coloca, o perito contador, né? Geralmente, o juiz nomeia o perito contador, gente, mas o administrador pode fazer a perícia trabalhista, o economista pode fazer a perícia trabalhista, o advogado também pode fazer a perícia trabalhista, certo? Então, assim, o que muitas vezes precisa é desmistificar isso na cabeça do juiz, para que ele entenda que aquela perícia trabalhista não é matéria contábil, que só o contador pode fazer, certo? Então, vai depender muito do seu empenho. Você que está aí do outro lado e que não é contador, mas que quer fazer perícia trabalhista.
Você é um administrador, você tem que tentar quebrar essa barreira e mostrar para um juiz que você pode fazer também. Tenho certeza que ele não vai lhe proibir, mas você precisa se mostrar, se revelar e conquistar o seu espaço, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Esse é o trabalho do perito, é o serviço do perito. É quando ele entra em cena, já existe um processo tramitando e ele entra em cena. Ele pode entrar na fase de conhecimento ou na fase de execução. Vai depender muito da necessidade do processo. Ok? Vamos seguir para o próximo slide. A nossa terceira dúvida, gente, que era mais aqui requisitada, mais falada, é sobre qual a melhor área para atuar na perícia, certo? Eu recebi uma pergunta assim: quero atuar na perícia trabalhista e previdenciária. É melhor fazer as duas? É correto fazer as duas ou eu escolho só uma? Eu tenho que focar só em uma. Então, veja só. Vamos supor que você seja uma pessoa muito boa em fazer cálculos, certo? Uma pessoa assim que entende rápido, que desenvolve rápido aquele raciocínio, você lê e consegue desenvolver rápido. O que nós peritos fazemos é o seguinte: a gente lê uma decisão, interpreta aquela decisão, eu faço um guia de perícia, eu vou disponibilizar esse guia, gente, dentro do nosso curso, tá? Vocês vão ter acesso a materiais que vão te ajudar no dia a dia, como exemplo, porque você vai ter que criar seus próprios materiais de trabalho, certo? Também, mas vocês vão ter um pontapé inicial aí com alguns exemplos, né? Nós vamos disponibilizar esses materiais. Então, você pega esse material, né? Depois que você monta o seu raciocínio, você vai ter que trazer aquela interpretação para dentro de um sistema, ou dentro do Excel, ou dentro do PJ Calc, por exemplo, que é o sistema que a gente trabalha dentro da Justiça do Trabalho, certo? Então, aquele raciocínio lá que você fez, você leu a sentença, tá, entendi, fez o seu resumo, vai trazer aquilo que você entendeu para dentro do sistema e transformar isso em números, porque é disso que o juiz está precisando. Quando ele defere, né, o pedido da parte e diz assim, olha, defiro o pedido da parte em horas extras, ele vai dar todos os parâmetros que tem que se calcular a hora extra. Você vai transformar aquilo dali em números, num resultado, para passar para o juiz. Para que aí ele condene a parte reclamada ao pagamento daquele valor à parte reclamante. Certo? Então, assim, se você tem essa habilidade de fazer o cálculo, de desenvolver dessa forma como eu te falei, você pode atuar em qualquer área que tenha que fazer cálculo. No nosso caso, a gente pode atuar na civil, na bancária, em poupança, processos de poupança, tributários, previdenciários, trabalhistas, enfim. Você vai escolher onde você consegue atuar melhor, de uma forma confortável. Porque, veja, tem assuntos que vão requerer de você muito mais raciocínio, que vai te dar muito mais trabalho, vai queimar mais os seus neurônios, tá? Do que outros. Então, você pode, de repente, dizer, a trabalhista é tranquilo para mim, é facinho, é ótimo aqui. Aí, quando se fala numa perícia, por exemplo, previdenciária, quando a legislação é vasta, né, uma legislação bem densa, tem muita coisa para você saber, cheia de detalhes, e aí você diz, não, isso aí eu não quero não, isso aí eu vou raciocinar demais, então eu acho melhor continuar aqui só na trabalhista. Entende, gente? Então, assim, você vai ver qual a melhor área para você trabalhar. Simples assim, certo? Então, a melhor área será definida pelo próprio profissional e será aquela em que ele tiver mais facilidade de atuar, ou seja, a sua especialidade. Eu defini para mim trabalhar na trabalhista, atuar, né, na trabalhista, na previdenciária e na civil. Na civil, nem tanto quanto essas duas anteriores, porque eu tenho mais facilidade, eu me identifiquei mais com ela, eu tenho muito contato com o público através dela, e eu gosto de ter esse contato com o meu público. Então, você vai identificar essa melhor área e aí você vai
poder ter um direcionamento. Eu gosto da área trabalhista, eu gostei de atuar, me identifiquei. Então, você vai saber para qual tribunal você vai se dirigir, para se cadastrar, não é? Você vai começar a direcionar todos os seus esforços para aquela área ali. Certinho? Vamos embora. Vamos para o próximo slide. Bem, nesse slide, é o nosso quarto slide, a nossa quarta pergunta, aliás. Quem tem nível médio pode fazer perícia? Bem, eu acabei respondendo anteriormente, né? Segundo a NBC PP 01 e o Código de Processo Civil, né, o novo Código de Processo Civil, somente profissionais especializados poderão ser nomeados para tal encargo. E aí, como a gente já explicou, se você se encaixa dentro desse perfil especializado, que tem habilidade, aquela habilidade que o juiz requer, né, naquele processo, e o seu cadastro está validado, enfim, você vai poder atuar tranquilamente, certo? Mas, se não, vai ter que se adequar àquilo que a lei e as normas estabelecem, certo? Quando você vai fazer o seu cadastro, se deparar com a documentação, você vai ver, vai sentir se, não, eu me adequo mesmo aqui. A minha documentação corresponde ao que está sendo pedido, tá bem? Então, é essa a resposta que temos, pois é um assunto realmente polêmico. Tem sido, eu tenho ouvido alguns profissionais falando, pode. Gente, é complicado, mas tentem. Se você quer tentar, tem nível médio e quer tentar, tem todo o meu apoio. Vamos ver o que é que o tribunal vai responder, tá bom? Vamos para o próximo, né? Porque a gente falou disso já antes no próximo slide, no slide anterior, né? Então, nós vamos passar para a pergunta número 5. Bem, nós temos aí uma pergunta falando a respeito de concurso público, não é? Para atuar na área da perícia, gente, é necessário concurso público? Não. A resposta é não, não é preciso. Não é preciso fazer concurso para atuar como perito. O novo Código de Processo Civil, mesmo o anterior, ele nos equipara a auxiliares da justiça. No momento que você é nomeado e aceita o encargo, você passa a fazer parte daquele trâmite processual e é tido como um auxiliar da justiça, assim como o tradutor, o intérprete, né? Só que nós não temos vínculo nenhum empregatício, não é isso? A gente não tem. Mas a lei nos liga ao judiciário dessa forma, porque nós passamos a auxiliar o juiz naquele processo. Para atuar como perito judicial, não é necessário prestar concurso público, realizar pós-graduação ou qualquer curso específico sobre perícia, nem estar cadastrado em instituição oficial ou filiado a associações de peritos. Eu vi uma certa polêmica a respeito disso aí, gente, no Instagram. Que tinha e tem aí algumas associações, criaram algumas associações e elas dão distintivo, carteirinha de perito, que nem aquela carteira de advogados, né, que a OAB fornece. Isso não existe, gente, tá? Muitas vezes eles querem elitizar demais a profissão e acabam separando, afastando as pessoas, criando algo místico em torno da profissão de perito que não existe, né? Então, por exemplo, tem pessoas que dizem que tem que estar cadastrada em uma instituição oficial. Não, a instituição que você tem que estar cadastrada é o seu conselho de classe. A esse eu digo, esteja ativo lá, ou seja, com o seu cadastro lá, você pagando a sua anuidade, né? Todo ano você está ativo, diz que você está ativo, certo? Mas está ligado a uma associação de peritos, ou você tem que fazer aquela pós-graduação, aquele curso ali tem que ser feito. Não, não é assim. A legislação fala do profissional que é especialista naquilo que faz, na área que o juiz está precisando, que o judiciário está precisando ali naquele momento. Então, você precisa ser especialista. E eu vou trazer um outro exemplo aqui para você. Por exemplo, existem assuntos relacionados a seguros, seguro de vida, seguro-saúde, em que os advogados da parte reclamada, por exemplo, quando o profissional perito nomeado não é especialista em atuária,
eles não querem que o perito faça trabalho, porque eles dizem que, por exemplo, o perito contador, para eles, não entende desse assunto, não vai entender, que só quem vai entender é alguém formado em ciências atuariais, né? Para eles é assim. Então, é uma habilidade que quem vai ter é o profissional atuário, né? Aquele que tem a formação em ciências atuariais. Então, ele vai ter toda a desenvoltura para realizar aquele trabalho na área de seguros, né? De seguro de vida, de previdência privada. Né? Eles querem esse profissional. Existem juízes que não mudam, eles nomeiam somente o perito contador. E o perito contador, gente, é capaz. Se você for nomear e o juiz não destituir você por conta de um pedido do advogado da parte, continue. Mas se você não se achar seguro para fazer aquele trabalho, decline desde como profissional da área certa, tá? Então, esse é um exemplo. Não precisa você estar ligado a uma instituição aí de peritos que criou-se, né? Eu sei que tem algumas por aí pelo Brasil, eu nunca me liguei. O que é bom, gente, é se você atua na área já, e puder se associar a uma associação de peritos, lá você vai ter ajuda, você vai ter cursos, você vai ter colegas que vão te auxiliar quando você precisar, porque você vai estar fazendo network e vai poder estar junto desse pessoal, que é muito bom, certo? Andar sozinho não é bom. Eu andei sozinha por muito tempo e eu vi que isso não era legal. Claro que o meu tempo, o meu início foi outro, bem diferente, não tinha o número de peritos que tem hoje, né? E nós hoje temos um quadro, né, de amigos assim bem grandes que atuam nessa área e a gente sempre está se ajudando, ok? Então, nesse ponto, eu aconselho que você se associe, né, que você participe de questões no seu conselho de classe, né, que você faça parte das comissões, enfim, contribua com o seu conhecimento também, ok? Então, vamos deixar claro que não é necessário concurso público, tá bom? Vamos continuar. Bem, gente, agora nós temos a nossa sexta dúvida. Vamos falar a respeito se é necessário você possuir um escritório para atuar como perito. Bem, não é necessário que o perito possua escritório, porém, ele precisa ter um local organizado para realizar os seus trabalhos periciais. Um bom equipamento e uma boa internet são imprescindíveis, tá? Então, veja só, se você atua de maneira independente, como lhe é totalmente permitido, certo? Você pode atuar da sua casa, você tem um home office em casa e ali você organizar o seu local de trabalho para isso. Você pode também, você tem um notebook, tem todo o seu escritório virtual ali no seu notebook. Aonde você vai, você leva seu notebook, vai passear no final de semana, né? Vai viajar, tá ali no hotel, no quarto do hotel, em algum lugar, você pode atualizar os seus trabalhos, não há problema, desde que você tenha uma boa internet, não é? Você pode, eu vou viajar para o interior, para a casa dos meus pais, leva o seu material, o seu equipamento, você pode trabalhar de lá também. Então, veja que você tem liberdade, certo? Liberdade. A profissão do perito, ela nos dias atuais, assim, ela está cada vez mais difundida e uma das características dela é essa liberdade de você trabalhar de forma independente no lugar que você achar melhor, certo? Então, não é necessário um escritório físico, certo, gente? Não é. Você precisa trabalhar num local organizado, até porque isso mexe com o seu trabalho. Se você está num local que é tumultuado, desorganizado, você pode incorrer em erros e isso prejudicar você e a parte do processo. Então, veja só, eu tenho um escritório contábil e de perícia. Eu tenho já há muitos anos, mas por quê? Porque hoje eu tenho um público, eu atendo a um público grande. Hoje mesmo pela manhã eu já atendi 3 pessoas que vieram aqui para cálculos. Então, como eu poderia fazer isso dentro da minha casa, né? Ou eu teria que estar sempre alugando um espaço num cowork para fazer esses tipos de atendimento. E eu não pararia, porque eu tenho um público grande, um atendimento grande hoje. Então, assim, dependendo da sua necessidade como profissional,
você vai sentir, é hora de ter uma sala, um escritório, certo? Você vai sentir esse momento. Ou talvez fazer parceria com outros que já tenham, enfim. Mas te digo com toda certeza, não é necessário você possuir um escritório. Vai depender da sua necessidade, tá bom? Então, vamos para a próxima dúvida. Bem, a nossa dúvida número 7 é: para quem o perito presta serviço? Essa também é outra pergunta que me fazem. Para quem o perito presta serviço? Bom, o perito judicial presta serviço para a justiça, faz laudos que farão parte dos processos, será a prova pericial, aquela prova que é introduzida no processo. Nós, como profissionais peritos, nós fazemos a prova pericial que vai auxiliar o magistrado na hora de emitir uma sentença. Ele vai analisar as provas documentais, ele vai analisar as provas testemunhais e vai também fazer uso, se ele quiser, claro, porque ele não está adstrito, ele não está preso ao laudo pericial. Ele vai poder analisar também, fazendo uso da prova pericial que eu, você, como um profissional perito, produzimos. Certo, gente? E outra coisa, no mesmo processo judicial podem haver várias perícias. Vamos citar um exemplo aqui. Vamos supor que houve um problema de saúde, né? O empregado teve um problema de saúde. Quem vai constatar o problema em questão é um perito médico, certo? Mas ele também teve outros problemas na empresa. Ele trabalhou num local insalubre que causou o problema de saúde dele. E aí o médico perito, não é ele quem vai constatar a questão da insalubridade. Aí já entra aí um engenheiro para apurar o grau de insalubridade no local de trabalho, né? Um ligado à segurança do trabalho, um profissional ligado à segurança do trabalho. Então, ele vai apurar o grau dessa insalubridade e isso vai para os autos, né? Depois de feita a perícia do perito médico, a perícia do perito engenheiro, um apurando o grau da insalubridade e o outro apurando o problema de saúde que realmente foi constatado pelo período que ele esteve, né, trabalhando na empresa, então aqueles dois pontos estão esclarecidos. Mas o reclamante quer receber valores, né? Valores. E aí entra quem? O profissional perito contador, para apurar os valores de insalubridade, muitas vezes de um dano moral ou um dano material por conta do problema de saúde que foi ocasionado, né, no pacto laboral dele, e outras verbas que podem ter acontecido ali. Veja, nesse exemplo nós tivemos 3 perícias diferentes, certo? E é dessa forma mesmo, dependendo da necessidade do reclamante, daquele que entrou com a ação. Vários peritos podem atuar dentro do processo de forma independente. O perito médico faz o trabalho dele e o engenheiro não vai intervir. O perito contador faz o trabalho dele e também não vai entrar nas áreas dos outros 2 peritos, certo? E todos vão fazer parte daquele processo, cada um elaborando o seu laudo, a sua prova pericial, certo? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Estendendo um pouquinho mais essa pergunta para o âmbito extrajudicial. Eu gosto sempre de evidenciar essa área, por quê? Porque se você ainda não está atuando no âmbito judicial, porque depende de um cadastro no tribunal, de uma validação por parte do judiciário, né? E da nomeação. Você pode já começar o seu trabalho aqui fora, no âmbito extrajudicial. Né? Você pode prestar seus serviços de forma independente também para escritórios jurídicos, para empresa, para pessoas físicas. Gente, é um leque de opções, é um leque de produtos que você tem e você pode oferecer seus serviços dessa forma. Mas falaremos disso mais à frente. Vamos seguir? Então, agora nós vamos passar para o próximo. A nossa dúvida número 8. Número 8. Quem é o perito assistente? Bom, esse perito assistente, ele também vai estar nos autos indicado pelas partes. Quando é que surge o nome desse perito? Quando o juiz nomeia um perito do juízo,
né, o perito oficial do juízo para fazer aquele trabalho, ele faculta as partes, tanto ao reclamante quanto ao reclamado, né, apresentarem seus assistentes técnicos, como também a apresentação de quesitos. Esse perito assistente é um profissional contratado pelas partes envolvidas em um processo judicial. Ele vai acompanhar o trabalho que o perito faz, não é? Que o perito vai fazer, ele pode acompanhar aquele trabalho, ele pode marcar reunião com o perito para ver como é que está o trabalho, para tirar alguma dúvida, certo? E depois que o perito entrega o laudo, o juiz normalmente abre vistas para essas partes, tanto para um quanto para outro, cada um com seu prazo. E aí é onde o perito assistente entra para analisar se o perito do juízo fez um trabalho correto, dentro das decisões que estão ali no processo, ou se ele errou em alguma coisa, se ele esqueceu de alguma coisa. E aí é quando aparecem, né, as impugnações e nós, peritos oficiais do juízo, vamos apresentar os esclarecimentos àquelas impugnações que surgirem. Certo? Então, esse é o profissional perito assistente. E aí eu deixo outra dica para você. Você pode atuar como perito assistente quando você oferece seus trabalhos no âmbito extrajudicial. Você pode ser esse perito assistente que vai para os autos também, certo? Para atuar naquele processo. Então, aproveita a oportunidade aí e começa a se movimentar para ir atuar nessa área. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, vamos passar para o nosso próximo slide. Bem, essa é a nossa nona pergunta, é uma pergunta também muito feita por aqui, certo? Quanto ganha um perito? Quanto será que um perito ganha, gente? Bem, vamos ver. Os honorários do perito variam bastante e dependem de vários fatores, como, por exemplo, a complexidade da causa, o montante de documentos a serem analisados, né? Existem muitos fatores que você precisa analisar antes de dar o valor dos seus honorários, certo? Tem muitas situações hoje em que os honorários já vêm arbitrados pelo magistrado. Então, por exemplo, eu faço algumas liquidações de sentença já na fase de conhecimento para uma determinada vara, onde o juiz ele já manda o valor dos honorários. Então, geralmente vem para mim a minuta da sentença já com o valor dos honorários em R$ 2.000, R$ 2.500, certo? Tem várias varas aqui na capital, onde eu também atuo, que o valor dos honorários variam muito. Eles variam de 500 a 800, a 1.200, 1.500. Quando a gente recebe assim um valor mais alto, é muito bom, né? Claro. Mas geralmente a média dos honorários aqui na capital é em torno de R$ 1.500, certo? Às vezes a gente ganha um certo número de R$ 2.000. Então, é muito variável, gente. Vai depender mesmo da complexidade, do vulto da causa, certo? Da análise dos documentos que você vai fazer. Muitas vezes é um processo físico que tem aí, sei lá, 20 volumes, 25 volumes, né? E então é aquela pilha de papéis que você vai ter que analisar uma a uma. E isso também faz parte do valor dos seus honorários. Você precisa mensurar isso junto também. Porque isso é tempo que você vai dedicar, não é? Você se cansa, né? O raciocínio ali ele vai ficando cansado com o findar do dia. Tudo tem que ser levado em conta, gente. Certo? E outra coisa, quero deixar também uma dica aqui para você, dentro dessa dúvida, né? Dessa dúvida que a gente está analisando. Nunca, eu digo nunca dê o valor dos seus honorários sem ver o trabalho. O que acontece? A pessoa liga para você, eu recebo telefonemas assim. Doutora, eu tenho um trabalho assim, assado. Olha, mas é pequeno, é uma coisa simples. Eu queria saber quanto a senhora cobra. É desse jeito que eles abordam. Advogado, partes, aborda você assim. Eu digo, oi, tudo bem? Tudo bem. Olha só, eu não posso, eu também não costumo dar os meus honorários sem ver o trabalho. Eu preciso ver o trabalho. Então, se você puder, se for um processo físico, eu preciso que você faça a carga do processo e traga para eu analisar e fazer a proposta. Se for um processo
virtual, eu peço que você baixe o PDF do processo e me envie nesse e-mail. Eu vou analisar e vou passar o valor dos honorários para você. Porque muitas vezes eles falam dessa maneira que é algo muito simples, e quando você dá lá, aí você vai, então é X, você dá lá o seu valor, vamos supor, você dá é R$ 1.500. Né? Aí ele, ótimo, doutor, e tal, aí manda, até já lhe paga, né? Já paga adiantado. Aí quando o trabalho chega nas suas mãos, que você vai ver, é tão complexo, tem tanta coisa para analisar, falta documento, você tem que pedir, e aquilo lhe dá uma dor de cabeça, e quando você vê, ao final, aqueles 1.500 eram para ser R$ 5.000, ou mais. Mas aí não adianta mais chorar pelo leite derramado, você já derramou o leite, não adianta mais chorar por ele. Por isso, é muito importante que você só dê os seus honorários quando ver o trabalho. Analise com o trabalho em mãos. Tire um tempo, separe para analisar, faça anotações e aí sim, mensure seu trabalho. Se você tiver dúvidas, converse com alguém que já fez. Pergunte se teve algum colega que já fez aquele trabalho, quanto foi que ele cobrou, para você ter uma ideia e não cobrar um valorzinho pequeno. Porque isso até prejudica quem já está na área. Porque tem aquela coisa, né? O advogado muitas vezes diz, eu vou para fulano de tal me cobrou R$ 100. Aí você, que bem, que legal, né? Vai lá, R$ 100. Você está cobrando 500 ou está cobrando 1.000 e o fulaninho lá cobrou R$ 100 para fazer o cálculo. Então fica nessa coisa, sabe? Cria-se um constrangimento naquela situação. E não é bom, não é bom. Só dê seu honorário, o valor do seu honorário, depois que você analisar. E seja fiel. Seja fiel ao seu trabalho, ao seu conhecimento, ao seu capital intelectual. Não se rebaixe, se valorize. Se valorize, ok? Aqui comigo você vai se valorizar, tá bom? Então vamos lá. Quanto ganha um profissional perito? Nós já falamos aqui, os honorários do perito variam bastante e dependem de vários fatores, é isso mesmo. Certo, gente? Então, vamos colocar aí uma média. Eu tenho um estudo de caso maravilhoso da minha aluninha Tainara. Ela está lá no meu perfil, certo? Ela começou há pouco tempo e a média de honorários dela, gente, é de 2.500 a R$ 3.000. Ela começou tem uns 3 meses que ela tem sido bastante nomeada lá na vara onde ela está atuando. E assim, algo assim maravilhoso na vida dela e na minha, né? De ver o tanto que ela está crescendo, tanto que ela está sendo requisitada. E ela atua nas duas frentes, na extrajudicial e na judicial. E assim, se você for uma pessoa organizada financeiramente, você vai longe na sua vida financeira, seu patrimônio vai crescer, sua família vai ter uma vida confortável, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, gente, diz, não é uma profissão de ouro? É, você só precisa se organizar. E aqui conosco você vai ficar organizado, tenha certeza. Já já eu vou falar para você de uma grande surpresa. Vamos continuar. Bem, agora eu trouxe aqui para vocês algumas dicas de ouro. Se você já está atuando e ainda está com dúvida, ainda está com dificuldade, eu trouxe aqui algumas dicas para você. Então, anota aí, tá bom? O que é que você tem que fazer? Ler todo o processo. Se você recebe a primeira nomeação, o que é que você vai fazer primeiro? Você está ali com o processo na sua frente e agora, o que é que eu faço? Bom, você vai fazer isso aqui. Você vai ler todo o processo, sim, todo o processo, tá? Principalmente se forem seus primeiros laudos. Isso é muito importante, porque isso vai trazer sobre você um novo conhecimento, um agregado, um up ao seu capital intelectual, certo? Você vai conhecer as peças processuais, você vai saber o que é uma petição inicial, uma contestação, uma sentença inicial, um acórdão, você vai entender o que é o embargo de declaração, você vai ver o que é uma citação, enfim, você vai conhecer todas as peças ali. E uma outra dica que eu dou no meio dessas é, se você se depara com uma decisão ou com um documento, alguma coisa que você não conhece, vai no Google, gente. Tira a dúvida lá. O que é este documento? Muitas e muitas vezes eu fui no Google tirar dúvidas de documentos que estavam à minha frente. O que é esse documento que eu não entendo? Muitas vezes até uma palavra dentro da própria sentença, para poder clarear o meu entendimento ali e fazer o cálculo. Eu vou lá e no dicionário e vejo o que é essa palavra, porque o juridiquês, né, é difícil. O juridiquês é bem complicado algumas vezes. Então, você tem que recorrer
aos universitários, né? Recorrer à ajuda na internet, enfim, tá bom? Então vamos lá. Ler todo o processo, principalmente se forem os primeiros laudos, gente. Isso é imprescindível. Próxima dica é: faça um planejamento, um roteiro de como será o seu trabalho. Olha só, gente, nós vamos disponibilizar no nosso curso um guia de perícia, tá? Que eu utilizo para fazer as minhas perícias. Então, esse guia me ajuda a fazer um verdadeiro dossiê do meu trabalho. Porque primeiro nós temos o laudo inicial, mas depois disso nós poderemos ter esclarecimentos. Então, você vai juntar os esclarecimentos ao seu laudo inicial. Se tiver um novo, você vai juntando. Se não tem as partes concordarem de primeira, que maravilha! Mas não se decepcione, não se frustre, não fique triste se seu laudo foi impugnado, porque isso acontece nas melhores famílias, tá certo? Então, veja, faça um planejamento, um roteiro de como será o seu trabalho. Depois, elabore as planilhas necessárias. Por isso que um guia de perícia bem feito, bem ordenado, vai lhe direcionar a fazer uma planilha certa. Depois de tudo isso feito, aí sim você vai para a última dica ali. Construa o seu laudo, né? Construa o seu laudo. Gente, e se você não sabe como construir um laudo, eu tenho vídeos no meu canal do YouTube, certo? Rejane, aliás, RN Perícia e Cursos. Pode ir lá no YouTube, ver nesse canal que tem aula falando sobre laudo pericial, como elaborar um laudo pericial, tá bom? Tem muitas outras aulas lá que você pode também aproveitar. Aqui conosco, nós temos outras novidades para você, certo? Ao final dessa aula, a gente vai estar passando aqui para você. Então, anotou essas dicas? Não esquece, tá bom? Porque isso vai te ajudar muito no seu roteiro, ok? Bem, aqui eu trago também onde você se cadastrar. Então, você pode pegar esses endereços e fazer o seu cadastro, tá bom? Você pode anotar aí nesses portais, já pode até clicar que ele já vai lhe direcionar, certo? E faz o seu cadastro, aguarda a validação e parte para o abraço, ok? Uma outra coisa, gente, eu tenho um e-book que a gente está disponibilizando. Se você ainda não está com esse e-book, que vai te orientar um passo a passo maravilhoso para você entrar na perícia, você precisa ir na minha bio. Clica lá no link que está na minha bio e você vai ser direcionado para o nosso grupo VIP, certo? Só recebe o e-book quem vai para o nosso grupo. Então, você clica lá e pega seu e-book, tá bom? Agora, gente, deixa eu fazer um pedido. Não faz assim, não. Clica, pega o e-book e sai do grupo. Fica lá no grupo, porque tem tanta coisa boa que vai chegar para você e você vai perder se você sair, certo? Porque é muito mais fácil que você caminhe na perícia com quem já caminhou. E eu caminhei 29 anos, gente. Tem muita coisa para passar para você. Tenho muita coisa aqui guardada em mim que posso passar para você, para que você seja um perito de sucesso, para que você não passe pelas mesmas dificuldades que eu passei, para que você tire de letra muita coisa no seu trabalho pericial, tá? Então, vai lá na minha bio, clica no link e entra no nosso grupo VIP, porque dia 15 nós temos algo maravilhoso para você, certo? Então, vamos seguir. Bem, e aqui nós chegamos ao final dos nossos slides. E eu digo para você, comece hoje a se preparar. Você vai conseguir. Gente, então nós chegamos agora ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite bem o conteúdo que a gente passou para você aqui, tá? Porque foi um conteúdo feito com muito carinho, tá? Todas essas dúvidas, esses esclarecimentos aqui feitos para vocês. Que isso te ajude a dar mais um passo na área da perícia, certo? E nós estaremos aqui juntos em breve, em breve. Então, não deixa de ver o vídeo que vem a seguir, porque lá nós temos uma surpresa maravilhosa para você. Você não pode deixar de assistir, tá bom? Fiquem todos na paz. Um beijo grande. Até a nossa próxima aula. Você gostaria de poder atuar numa área que tem uma das maiores demandas no Brasil? Uma área que cresce exponencialmente e está em busca de profissionais que venham atuar nela e ser bem remunerados. Você gostaria de vir para essa área? Essa área tem conseguido remunerar diversos profissionais espalhados pelo Brasil de uma forma excelente.
Esses valores costumam ultrapassar os limites de 5 a 10 mil reais ou mais por mês. É uma área onde você não vai se arrepender de atuar. Me diz uma coisa, você é CLT, mas tem desejo de empreender numa área que te dê liberdade de poder trabalhar onde você quiser? Sim, essa área consegue fazer isso com você. Você pode atuar do local onde você está, seja dentro da sua casa, seja viajando com a sua família. De repente, você pode até desejar trabalhar sentado num café, num shopping, ali tomando seu cafezinho e atuando na sua área, entende? Isso é muito fácil, isso é muito bom e isso traz uma satisfação profissional enorme. Nessa área, você consegue atuar de maneira independente, ou seja, você não precisa de um local específico para prestar o seu serviço, você não precisa de ninguém manipulando seu horário de entrada, seu horário de saída. Não, você é dono do seu próprio negócio nessa área, por isso que ela é tão excelente. Se você ainda não acredita, eu quero trazer para você a história de uma jovem contadora que resolveu ingressar na área da perícia. Ela, como muitas outras, não sabia o que fazer, não sabia por onde começar, não sabia resolver muitas questões dentro dessa área. Mas quando ela decidiu dar o primeiro passo, ela foi super próspera. E eu quero que você conheça a história da perita Tainara. Boa tarde, meu nome é Tainara, sou perita judicial do TRT 15, a qual eu atuo umas 3 semanas e vim falar um pouco da minha experiência com a professora Regiane, tá? Eu já atuava como calculista, tanto no previdenciário como no trabalhista também, e faz pouco tempo que eu consegui a minha primeira nomeação. Atualmente eu conto com 30 já nomeação. Então, assim, eu não tenho nem como agradecer a mentoria da professora, a qual também ela te ensina alguns detalhes ali da sentença, pra gente ficar atento, né? Fora também aquela motivação que ela passa, né? Todo mundo sabe que a vida de perito também não é fácil, é uma correria em questão dos prazos, tudo, não pode perder prazo. Então, assim, eu só tenho a agradecer por tudo. E recomendo 100% em questão de passar para outro também, para outro colega. Sempre indico também quando alguém está com alguma dúvida, a professora. Então é isso, tá? Recomendo 100%. Viu? Essa jovem contadora se apaixonou pela perícia, assim como eu, e decidiu seguir essa carreira brilhante. É uma carreira apaixonante, você precisa experimentar. Através dela, essa perita Tainara, ela consegue realizar sonhos que ela acreditava não ser possíveis. Sim, porque a promessa de você faturar de 5 a 10 mil reais ou mais é possível, porque ela está fazendo isso mensalmente. Em média, os processos que ela tem atuado têm sido de 2.500 a 3.000 reais e ela fala isso com muita felicidade. É um testemunho brilhante da Tainara. Há 29 anos, eu comecei a atuar na perícia judicial, e isso a convite de um amigo, porque à época, quando me formei, pois sou contadora de formação, não existia a cadeira de perícia judicial no currículo. Quando esse amigo me chamou, eu fiquei muito surpresa com o convite e resolvi aceitar, pois era um convite inusitado e que nos traria benefícios financeiros incríveis que eu nem imaginava. Para você ter uma ideia, naquela época, nós quando pegávamos um processo para trabalhar, recebíamos uma caução pericial. A remuneração daquela época era chamada de caução pericial, porque você recebia o honorário previamente para poder trabalhar. E após a realização do seu trabalho, você poderia ainda mensurar a complexidade, né? O vulto, todo aquele trabalho envolto da perícia, você poderia mensurar ainda um valor a mais de honorário e solicitar isso através de requerimento ao juiz. Se ele entendesse que seria assim, aí você poderia ainda receber um pouco mais. Mas normalmente nessas perícias, nós costumávamos receber em torno de 3 salários mínimos, 4 salários mínimos.
Quando o assunto era menos complexo, isso diminuía um pouco, mas era muito bom para uma época de alta inflação. Apesar de ter sido uma época de alta inflação, isso facilitou um pouco a questão dos valores de honorários, como eu falei. Também foi uma época em que eu comecei sozinha nessa área. Nós não tínhamos muitos colegas como a gente vê hoje, a perícia sendo mais difundida, né? Tantos professores e ainda assim uma área de grande demanda e poucos profissionais. Iniciei sozinha nessa área, precisando de ajuda muitas vezes. Eu tinha que recorrer àquele que me fez o convite, aquele amigo que me fez o convite para iniciar nessa área da perícia, que eu não entendia muito bem, né? Por não ter estudado. Eu iniciei e fui aprendendo ali, junto com o trabalho, cada trabalho que vinha às minhas mãos, eu aprendia um pouco mais. Cada assunto novo eu parava para estudar, né? Não foi fácil, foi uma jornada árdua, foi uma jornada difícil, por ser uma jornada solitária. Durante mais ou menos cerca de 20 anos, eu atuei na perícia em diversas áreas dela, trabalhista, a cível, a tributária, a previdenciária. Atuei de maneira solitária, eu costumo dizer, né? Claro que tinham outros peritos sim, mas um número bastante reduzido. E isso não facilitava muito o dia a dia da gente. Hoje, você que está aí do outro lado, tem a mim e tem a tantos outros que estão aí nas redes sociais compartilhando conteúdo de valor, um conteúdo riquíssimo que vai ajudar você no seu dia a dia, vai ajudar você a definir que área você tem que atuar, qual é a área melhor, qual é a melhor, onde você tem mais habilidade, né, para atuar. Tudo isso a gente traz como direcionamento. Nessa época, mesmo empreendendo sozinha na área pericial, eu tive muitas dificuldades e às vezes eu pensava em desistir. Pensei muitas vezes. Achava que aquilo não era para mim, achava que não ia dar certo, que não havia forma de prosperar dentro da perícia, achava uma área tão restrita. Nós não tínhamos a visão que temos hoje, a visão que a internet nos dá, né? O alcance que ela nos dá. E outra coisa, eu venho de uma época trabalhando na perícia do processo físico. Nós tínhamos que sair de casa, porque eu não tinha escritório ainda. Então eu tinha que sair da minha casa e me deslocar até o tribunal, ir até as varas para poder fazer a carga dos processos e levar para poder trabalhar. E essa época assim era bem difícil, porque ou a gente fazia isso de táxi, ou a gente fazia isso de ônibus. Então tinha que ver qual a melhor maneira naquele momento, né? E muitas vezes eu saía do tribunal com 3, 4, 5 processos e muitas vezes cada processo desse tinha mais de um volume. Foi uma época bastante desafiadora, a época que eu iniciei na perícia. Hoje está muito mais fácil, porque nós estamos na era do processo eletrônico. E você hoje não tem barreiras para atuar. Você tem todo o Brasil aí à sua frente, os tribunais diversos para você atuar, você se cadastrar e atuar. E muitos têm aquele pensamento, será que tem lugar para mim? E eu digo a você, tem sim, tem lugar para você. Teve para mim, eu estou na perícia até hoje, ainda com muito trabalho, atendendo a muita gente, não só na judicial, mas também na extrajudicial. Imagine para você que está iniciando numa era onde o processo é eletrônico, onde não há barreiras para você atuar. Como nós já dissemos no início, você pode atuar de qualquer lugar onde você esteja. Você estando num estado, você vai poder atuar num tribunal, numa vara de outro estado, de outra região. Não há barreiras nenhuma mais para que a gente atue na perícia judicial, certo? E ainda há outra frente que você pode atuar, a perícia extrajudicial. Você pode atender públicos diversos dentro da perícia extrajudicial. E eu vou ensinar a você, neste curso, como você vai fazer isso. Eu vou ensinar tudo, te dar as ferramentas, materiais de apoio, tudo o que você precisa desde o início até o fim, para que você entenda bem como funciona a perícia nas duas frentes, na judicial e na extrajudicial. Caminhando mais um pouco, nós começamos a nos deparar com alguns colegas, não é? E esses colegas,
eu digo para você que está aí me assistindo, é muito importante o network, sabe? E essa palavra, ela veio inovando uma fase na vida da gente, não é? Porque lá atrás não se falava em network. Muito pelo contrário, o que havia era uma certa competição entre aqueles que atuavam na perícia. Muitos tinham medo de perder o seu lugar, sabe? Havia alguns peritos que atuavam na época que eu comecei e muitos não queriam trocar informações, não queriam ceder modelos de laudo para que aquela pessoa pudesse começar. Eu que nunca tinha visto perícia na minha vida, né? Eu que não paguei essa disciplina na época da graduação. Como fazer? Onde buscar a informação? Hoje a informação está a um clique, né, de distância para que a gente tenha esse conhecimento. Basta a gente ir na internet, no Google e pesquisar aquilo que a gente precisa, não é verdade? Naquela época não, era bem diferente, não se tinha essa acessibilidade. Então as pessoas prendiam muito o conhecimento e eu sofri com isso também. Com essa questão de não ter ajuda dos colegas para tirar uma dúvida, com a necessidade de ter um modelo de trabalhar num laudo, num esclarecimento, uma planilha. Não tinha quem pudesse se dispor a dar uma aula, a esclarecer um ponto de um cálculo. Isso não havia possibilidade, era muito difícil, gente. Os tempos são outros e nós estamos aqui trazendo esse conhecimento para vocês, trazendo essa fórmula para você se lançar na perícia com todo apoio, sem ter que passar por as dificuldades que nós passamos. Você vai trilhar um caminho com muito mais facilidade, segurando aqui na minha mão. Pode ter certeza disso. E ainda um pouco mais à frente, nós fomos nos deparando com novos colegas que foram descobrindo a perícia. E aí sim, pessoas com a cabeça diferente, com um pensamento diferente, que acreditavam que juntos nós poderíamos somar e caminhar mais longe e irmos mais a fundo nessa área. E fomos assim, crescendo e nos ajudando. E a perícia foi abrindo um mundo de possibilidades para a gente, sabe? Aquele dia que a gente saía lá do tribunal carregado de processos físicos, essa época passou. A gente agora conseguia ter um veículo, ter um carro que nos auxiliava a ir e vir com esses processos, até que eles se findassem. Eles ainda existem, mesmo na era do processo eletrônico, ainda nos deparamos com processos físicos. Os pouquinhos ainda, né, que restaram e que vão embora já já. Eles não vão restar mais, porque todos estão sendo passados para o meio eletrônico. Então, caminhamos tudo isso para chegar hoje aqui e poder falar para você com toda a liberdade, com toda a facilidade, com toda a eloquência, com toda simplicidade, com toda a complexidade, com tudo que você puder imaginar a respeito da perícia, porque ela engloba tudo isso. E você que está aqui conosco vai entender e vai aprender de uma forma totalmente desmistificada o que é a perícia judicial e a extrajudicial também. Nessa jornada eu também encontrei com muitas pessoas que tinham o desejo de entrar na área da perícia, mas elas não sabiam como fazer isso, não tinham noção e muitas já em anos à frente de mim, numa faculdade, mesmo pagando a disciplina de perícia contábil, não entendiam como funcionava essa área. Como é que eu posso me tornar um perito contábil? O que é que um perito contábil faz? De que maneira eu posso entrar nessa área? Essa área vai ser boa para mim? Porque o que se visualiza quando um contador se forma é que ele vai montar um escritório de contabilidade. Ele vai ter os clientes dele lá, as empresas, ele vai trabalhar com o departamento de pessoal, ele vai trabalhar com o fiscal, com a parte contábil, elaborando balancetes, balanço patrimonial e tantos outros relatórios contábeis. O que se via era isso. A única forma de se atuar como contador era tendo um escritório de contabilidade. Mas essa visão começou a ser mudada. As pessoas começaram a entrar numa era em que, com tantas mudanças na profissão,
coisas novas foram sendo introduzidas, novo despertar na área da contabilidade. O contador viu que poderia atuar também na auditoria e na perícia. No nosso caso aqui, eu estou falando da perícia contábil. Como contador, você pode ser um perito contábil. E aí foi quando muitas pessoas começaram a me questionar, a me abordar e perguntar como poderiam fazer para trabalharem, para atuarem também como peritos contábeis. E eu, passando a ensinar a essas pessoas, eu vi que eu precisava passar para eles aquilo que eu tinha vivido, aquilo que eu vivi e que deu certo ao longo desses anos. Um passo a passo eu acabei criando sem querer, sem pensar. Eu tinha já um passo a passo montado que podia ajudar aquelas pessoas. E eu pensei, por que não? Por que não pegar isso tudo que aconteceu na minha vida como profissional e passar para outras pessoas para que elas sigam os mesmos passos que eu dei? Se funcionou comigo, vai funcionar com elas também. E dessa forma foi que eu decidi criar o método Perito de Sucesso. É um método que reúne 7 passos que, se você, de forma comprometida, seguir bem direitinho, vai dar tudo certo também. Do mesmo jeito que deu comigo. E ele funciona até hoje, viu? Porque eu ainda continuo atuando como perita contábil, nas 2 frentes, como te falei. Então, se você pega esse passo a passo que está montado num e-book gratuito para você que adquire o nosso curso, você vai poder ingressar na perícia com toda certeza. Não há nenhuma sombra de dúvidas nisso, porque é um método que funciona e tem funcionado já com algumas pessoas. Vocês viram aí a Tainara e tem muitas outras pessoas que já seguiram os meus conselhos, os passos que eu dei e hoje já estão atuando no mercado pericial. Então, é um método revolucionário que vai transformar a sua vida. Passei a contribuir para a vida dessas pessoas, desses novos contadores, peritos que estavam surgindo. E isso transformou a vida não somente deles, mas de suas famílias. Porque muitas vezes nós temos sonhos que queremos realizar, seja uma viagem, seja uma casa nova, seja um carro novo. E aquela vida financeira que a gente tinha lá atrás não permitia isso. E a perícia, ela veio contribuir com isso de uma maneira exponencial, nos ajudando a mudar tudo isso, nos ajudando a dar um conforto para a nossa família, a viver uma vida muito melhor, a ter uma qualidade de vida. Sim, porque você passa a ser dono do seu negócio, como nós falamos para você. Você pode atuar de onde você está. Você tem que ter apenas um computador que te auxilie, um computador bom, claro, não é? E uma internet de qualidade. E você vai poder desenvolver o seu trabalho, não necessitando que esteja dentro de um escritório ou indo até uma sala de uma vara na justiça. Não tem necessidade disso. Você vai poder fazer o seu próprio local de trabalho, né? Então, dessa forma, é o que vem transformando a vida de muitas pessoas, que transformou a minha vida e vai transformar a sua vida também. Antes de falar para você o que você tem que fazer para se tornar um perito de sucesso, eu quero dizer para você 3 coisas que você não deve fazer, certo? Você não pode ignorar isso. A primeira delas é achar que esse método não é para você. Eu digo que é sim, porque é um método que traz toda a facilidade para você ingressar na área da perícia sem dificuldade alguma. Sem dificuldade alguma, gente. Você que está aí vai ter toda a condição de, através do meu método, se tornar um perito, uma perita de sucesso. Entende? A segunda coisa que você não deve dizer, não deve fazer, é achar que não é para você a área da perícia. Vamos supor que você pense aí, é muita areia para o meu caminhãozinho. Lidar com o judiciário, eu não sei, se eu errar eu vou ser presa, eu vou ser processada. Não. É uma área que você vai aprender e dia após dia você vai dar conta, sim. É algo que se aprende, que se melhora a habilidade que se tem, certo? E a terceira coisa que você não deve fazer é deixar a oportunidade passar, não é?
você não vai deixar de clicar no botão que está aqui abaixo desse vídeo. Por quê? Porque oportunidade, você entende o que é isso? É uma ocasião favorável. Quantas ocasiões favoráveis você já teve na vida? Essa é uma delas. E quando você deixa passar, você perde a oportunidade de crescer, você perde a oportunidade de mudar de vida, de ter uma qualidade de vida e de melhorar a vida dos seus, daqueles que estão ao seu redor. Lembre-se disso, oportunidade é uma ocasião favorável e esta é uma delas na sua vida. Então clica aqui abaixo desse botão, abaixo desse vídeo tem um botão. Clica nele e você vai ver um mundo de possibilidades se abrindo para você. Talvez você esteja agora aí no seu lugar pensando: ah, ela só está atrás do meu dinheiro, né? Ela está querendo tirar o meu dinheiro. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que eu poderia não estar fazendo isso aqui. Eu poderia não estar aqui conversando com você, falando sobre perícia e oferecendo para você uma oportunidade de mudar de vida. Eu poderia não estar fazendo nada disso, eu não preciso disso. Por quê? Porque eu atuo como perita, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu escritório, eu tenho minha vida equilibrada. Mas eu resolvi dividir isso com você, por tantas e tantas pessoas que costumam me ligar, costumam me chamar no WhatsApp, costumam falar comigo no direct. Há uma ligação, perguntando como fazer, de que maneira fazer, como entrar nessa área, e paga bem, quanto é que ganha de honorário, enfim, são perguntas diversas que eu recebo todos os dias. E dessa maneira eu resolvi dividir o meu conhecimento com vocês. Então você está aí no seu lugar, quanto será que vai custar tudo isso? Sim, eu quero te alertar de uma coisa. Capital intelectual. Você sabe bem o que é isso? São 29 anos de experiência dentro da perícia judicial e extrajudicial. 29 anos que eu consegui acumular de experiência para dividir com você hoje, para contar para você como você deve fazer e como você não deve fazer, que caminho você deve seguir e qual é o caminho mais curto ou o caminho mais seguro, que muitas vezes pode até ser o mais longo, mas é o mais seguro. Eu aprendi isso para passar para você nesses 29 anos. E eu estou aqui para dizer para você que, claro, é um conhecimento muito rico que nós temos para passar para você. E esse curso, gente, ele foi montado com todo carinho. Eu estou trazendo para vocês materiais de apoio, eu estou trazendo para vocês um suporte que vai ser sempre presente naquilo que vocês precisarem. Estamos trazendo todo o conteúdo dentro de 8 módulos que vão enriquecer a sua vida, com profissionais especializados, gabaritados em suas áreas, também para poder ajudar você. E o nosso curso também ali, do zero a perito de sucesso. Por que que a gente fala dessa maneira? Porque você que está saindo da faculdade, você que é estudante, está se formando, mas se familiarizou com a área da perícia e quer entrar nessa área, você pode também. O meu curso é para você. O meu curso também é para você, administrador, que deseja entrar na área da perícia. E você também pode atuar em áreas que eu, como contadora, também atuo. Certo? Para você, economista, para você, advogado, que também quer ser um perito, você pode vir com a gente e com toda certeza vai aprender a atuar nessa área sem dúvida nenhuma, certo? Então nós temos tudo isso dentro de um curso maravilhoso para que você assim saboreie, para que você aproveite bem. Pelo tempo de 1 ano, você vai estar com esse conteúdo em suas mãos, podendo revisar as aulas, podendo assistir quantas vezes você quiser e com toda a garantia possível, garantias permitidas pela lei inclusive. Você não vai ficar desassegurado nesse negócio. Veja bem, quanto vai custar para você todo esse conteúdo e ainda mais um bônus especialíssimo? Esse bônus, ele foi concedido pela Mirna Borges. Você vai ter acesso a um outro curso dentro do meu curso que vai ajudar você também a organizar a sua vida financeira. Seria o curso da Mirna, é o Dívidas Nunca Mais. Esse acesso vai ser dado somente para os 50 primeiros que adquirirem o nosso curso. Vai ter acesso também ao curso da Mirna Borges,
que ela é a dona do canal Economirna no YouTube. Você pode também encontrá-la aqui no Instagram, né? no perfil do Instagram como Mirna_Economirna. Inclusive, ela vai estar dando uma imersão. Você pode olhar na página dela, tem uma imersão maravilhosa que você também vai aprender a respeito de como organizar suas finanças, de como se tornar um investidor. Sim, isso é muito necessário e nós pensamos nisso e juntos com ela, em parceria, estamos aqui oferecendo isso a você também dentro do nosso curso. Porque você vai ser próspero na perícia, você vai ganhar muito dinheiro na perícia e precisa organizar suas finanças. Então você não pode deixar de adquirir esse curso que está recheado de novidades para você, recheado de informações. E tem mais, nós teremos mentoria em grupo. Eu mesma vou dar mentoria a todos aqueles que adquirirem o nosso curso, certo? Então você imagine, quanto seria tudo isso? Nós temos aí profissionais gabaritados que se dispuseram a dar aula para você nas áreas em que eles atuam para ajudá-lo na sua caminhada. Nós temos todo o material de apoio que vai te ajudar no seu trabalho inicial. Nós temos ainda o nosso curso do zero a perito de sucesso, com todo o conhecimento que nós temos na área pericial. Nós temos também esse bônus maravilhoso do curso da Mirna, Dívidas Nunca Mais. Então você imagina assim, esse valor aí é impagável, eu não tenho condição de pagar esse valor, né? Quanto seria tudo isso? Se nós fôssemos colocar na ponta do lápis, hoje, para você que está aí do outro lado, esse valor sairia por R$ 2.497. Isso mesmo. Poderia valer muito mais, porque a gente sabe que o capital intelectual é de um valor imensurável, mas nós deixamos aqui por R$ 2.497. Isso mesmo. Mas aí você deve estar pensando, não é a minha realidade. Eu não sei, eu não vou poder fazer isso. Veja bem, você que está aqui conosco e está dentro do nosso grupo de WhatsApp vai ter uma super surpresa. Você vai poder adquirir tudo isso, sim, preste atenção, tudo isso pelo valor de R$ 997 e ainda vai poder dividir em até 12 parcelas no seu cartão. Então veja se essa não é uma oportunidade de ouro, você não pode perder essa oportunidade, gente. É aquilo que nós já falamos, oportunidade é uma ocasião favorável. Então se você achava que ia ter que adquirir tudo isso por R$ 2.497, agora, estando dentro do nosso grupo de WhatsApp, você vai contar com essa super surpresa, com esse bônus maravilhoso, pagando apenas R$ 997 ou dividindo no seu cartão em até 12 parcelas. O que é que você está esperando? Tem um botãozinho aqui abaixo desse vídeo, você vai lá e clica e compra logo, adquire logo esse curso para você. Tem mais uma surpresa que eu esqueci de falar para você. Vejam só, quem adquiriu o nosso curso, a partir da hora que nós abrirmos o carrinho, ainda vai ter um bônus de R$ 200 e vai poder ainda adquirir esse curso por R$ 797. Isso mesmo que você ouviu, R$ 797 divididos ainda no cartão em até 12 parcelas. Então não diga que tá ruim, né? Você não vai deixar essa oportunidade passar, não é verdade? Bem, depois de você ter ouvido tudo isso que eu falei para você nesse vídeo, eu queria ainda complementar te dizendo 3 coisas importantes que você não pode esquecer. A primeira delas é a seguinte: você pode me ignorar, você pode simplesmente fechar esse vídeo e me esquecer. Você pode continuar aí na sua vidinha, você pode continuar a fazer as mesmas coisas e jamais mudar de vida. Ou seja, você pode continuar na sua zona de conforto, com medo de dar um passo à frente, com medo de fazer algo novo, algo que tire você desse lugarzinho de conforto aí, mas que vai te dar uma vida abundante, uma vida diferente, que pode te levar ao lugar merecido, aquele que você sempre sonhou. Você pode me ignorar, sim. Essa é uma das opções. A segunda opção
é que você também pode procurar descobrir tudo isso que eu te falei sozinho. É possível você fazer isso? É possível sim. Mas eu te garanto que vai ser mais doloroso e muito mais demorado. Comigo você vai ter um caminho bem mais curto, um caminho muito mais seguro, porque você vai estar acompanhado de alguém que já passou por tudo por você, para que você hoje tivesse muito mais facilidade. E a terceira coisa que eu quero falar para você e que você não esqueça é que você pode hoje adquirir o nosso curso e testar esse método que já está comprovado na vida de várias pessoas. E você vai ver que vai dar muito certo para você. Então, antes de você fechar esse vídeo, você tem que assentar isso dentro de você. Eu posso, eu consigo, eu vou me tornar um perito, uma perita de sucesso. E aí sim, vai lá no botão que está abaixo desse vídeo, clica logo lá e adquire todas essas possibilidades que eu passei para você. Ficou feliz com tudo que eu te apresentei? Eu sou Rejane Nunes, eu vou estar esperando você do outro lado da telinha para a gente compartilhar toda essa caminhada, para que você se encha de muito conteúdo de valor, de um conteúdo rico que vai transformar a sua vida. Isso é de grande importância. Você não será mais a mesma quando estiver aqui conosco. Eu espero você.